Olá pessoal, aqui é o professor Rafael de História e hoje nós vamos falar dos hebreus. Os hebreus é uma civilização que vai florescer na Palestina, uma região que fica bem no centro da chamada Crescente Fértil, que vai entre o Mar Morto e a região dos rios Gêmeos, do Tigre e do Eufrates, cujo principal recurso hídrico é o Rio Jordão, que corta praticamente todo o seu território. A história dos hebreus podem ser divididas em eras. A primeira delas é a chamada Era dos Patriarcas, onde você encontra a origem do povo hebreu. E a sua origem geográfica se data da Mesopotâmia, a mesma região dos babilônios e dos sumérios. Eles eram seminômades, trabalhavam com a criação de gado e com a agricultura de subsistência. Após um período grande de migração, os hebreus vão se encontrar no Egito, onde lá vão passar por um período de escravidão. Escravidão ao qual eles vão ter trabalhos forçados e ceder esses gêneros alimentícios para os egípcios. Mais tarde, há a imigração para a Palestina. Os judeus saem do Egito e migram para o atual território, onde a sua civilização relativamente floresceu. A Era dos Juízes. A sociedade hebraica, nessa época, era uma sociedade tribal, onde as tribos eram independentes umas das outras. A junção das tribos só se dava quando os hebreus passavam por algum perigo externo, onde eram eleitos os juízes, que eram líderes militares temporários. A terceira era a Era dos Reis. Um processo de centralização política vai ocorrer no reino hebreu. 3 grandes reis são importantes: rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Primeiramente, temos a consolidação do território hebreu através da formação de um exército regular, que vai proteger o reino das invasões estrangeiras. A unidade religiosa é formada com a construção do Templo de Salomão. O povo deixa de adorar os antigos deuses e passa a adorar apenas um único Deus, caracterizando o monoteísmo hebraico. E uma organização administrativa que faz com que o reino possa ter cobrança de impostos, que possa funcionar o seu aparelho burocrático para que possa assim também defender o seu território. Só que esse período de centralização política acaba não durando muito tempo. Ocorre a chamada cisma hebraica e a divisão do reino em 2 reinos. O reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. A divisão dos reinos acabou enfraquecendo o povo hebreu, dando margem para que povos estrangeiros que estavam formando grandes impérios pudessem dominar essa região. E passam por um período de invasões estrangeiras. Vários impérios vão dominar o povo judeu. Os babilônicos, os persas, os gregos e, por último, os romanos, que vão ser responsáveis pela expulsão dos judeus da Palestina. Um processo conhecido como diáspora judaica, que vai ocorrer em 70 d.C. A religião judaica também é um aspecto muito importante da civilização dos hebreus, porque ela tem características muito específicas para aquela época. As 2 principais delas são o monoteísmo, que é a crença num Deus único, e a vida após a morte. A religião judaica era baseada em alguns livros religiosos. Na sua principal divisão, os Pentateucos, que eram as leis religiosas, a qual o povo tinha que seguir para alcançar a graça da sua divindade, os livros históricos, que contam a história dos juízes até a dominação persa, e os livros proféticos, que eram livros que eram escritos pelos profetas daquela época, que eram enviados para pregar a palavra, para ensinar a religião para o povo. Bom, civilização dos hebreus, é isso aí pessoal, obrigado pela atenção, valeu!